seja bem-vindo a mais um momento de literatura. É importante a gente conseguir voar para outros mundos por meio da literatura. Para essa aula de hoje, eu vou te dar algumas pistas para você me ajudar a descobrir qual é a história. Será que você consegue? Vamos pensar lá em algumas pistas que eu vou te dar. Começa pela imagem. O que isso te lembra? Vamos lendo cada uma das pistas para ver se você já consegue identificar a história. Vamos lá? A primeira é uma história escrita em 1900. Nossa, já faz tempo, né? Você conhece alguma história antiga assim? Vamos ver se outra pista te ajuda mais. O filme de 1939, inspirado no livro, é um dos mais influentes, tendo cerca de 3.000 citações em outros filmes. Vamos ver se eu consigo te ajudar com mais um tijolinho aqui, ó. A história começa com uma viagem feita num ciclone. Vamos pensar, temos duas pistas. Vamos ver o que elas nos dizem. Tem um espantalho, um homem de lata e um leão. Eu acho que você já conseguiu descobrir a história, né? Então vamos para a última pista. Uma estrada de tijolos amarelos leva à cidade das Esmeraldas, onde tem um mágico. Então, você já conseguiu descobrir qual é a história? A última pista que nós vimos dizia que tem uma estrada de tijolos amarelos que leva a uma cidade de esmeraldas. Que bonita essa imagem, né? A gente pensar nisso. Se você pensou no Mágico de Oz, você está certíssimo. Essa é a história de hoje. É claro que a gente vai conhecer uma versão resumida da história que eu vou te contar. Mas a gente tem várias possibilidades aqui de adaptações. Temos até uma versão em teatro, uma versão em quadrinhos. Nós temos diversas possibilidades de leitura dessa obra. São muitas traduções, já que é uma obra antiga, de 1900, e que inspirou várias peças teatrais, filmes, musicais, e pode ser que você já conheça alguma delas. Bom, quem escreveu foi Lyman Frank Baum. Ele foi escritor, editor, ator, roteirista e produtor de cinema norte-americano. Ele escreveu uma série de livros depois do Mágico de Oz, mas esse foi o que ficou mais conhecido. De livros infantis, a partir do Mágico de Oz são mais 12 títulos diferentes, mas a gente tem essa como a grande obra dele, a obra-prima. Bom, então agora eu quero que você se prepare para a gente conhecer essa história melhor. E a história? Quem quer que eu conte? Que diga sim, 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 Salabim. Seu desejo é uma ordem. Então, é importante que você abra as asas da imaginação e se deixe levar por essa estrada de tijolos amarelos para a mágica cidade de Oz. Para isso, eu trouxe um mapa que vai nos ajudar nessa nossa viagem para lá. Mas é claro que, de acordo com as pistas, a história começa com um ciclone. E é um ciclone que acaba levando a nossa personagem principal para Oz. É a Dorothy. Dorothy vivia no Kansas, numa fazenda muito triste, muito cinza. Ela era órfã e vivia com os seus tios, que já eram muito velhos. Lá aconteciam muitos tornados e eram realmente muito perigosos, por isso as casas estavam todas preparadas para ter um abrigo subterrâneo para quando acontecesse esse tipo de fenômeno. Dorothy estava brincando, distraída, e não percebeu que o ciclone se aproximava. Quando ela se deu conta, teve que ir rapidamente correndo para um abrigo, mas o seu fiel companheiro, o cãozinho Totó, estava perdido e ela voltou para buscá-lo. Neste momento, ela não conseguiu ir para o abrigo e os dois acabaram ficando dentro da casa e foram levados por um ciclone. A casa começou a rodar e eles ficaram apavorados, mas com medo de cair, então resolveram ficar ali dentro da casa mesmo. Quando acordaram no dia seguinte, a casa estava em outro lugar.
E eles se levantaram e acharam aquilo tudo muito estranho. E observaram que a casa estava num lugar completamente diferente, era um lugar muito bonito e colorido. Onde será que eles tinham ido parar? Dorothy resolveu dar uma espiadinha lá fora e percebeu que a casa tinha caído exatamente em cima de alguém. As pernas estavam para fora e somente os sapatos ficaram livres. Os habitantes daquele lugar, os Munchkins, chegaram para conversar com ela, junto com uma senhora. E eles estavam agradecidos a Dorothy porque ela tinha matado a bruxa má do leste. E ela disse que não, que ela era só uma menina e que ela não era capaz de matar ninguém, nem uma mosca sequer. Mas disseram então: sua casa matou essa bruxa. Nós estamos muito agradecidos a você, porque ela nos escravizava, era uma bruxa má. Então, você é mais poderosa do que ela, porque você a matou. Bom, isso era verdade, né? A Dorothy tinha feito isso mesmo que ela não tivesse planejado. Aquela mulher que estava acompanhando Dorothy explicou um pouquinho melhor aquela história de bruxa, porque ela não estava entendendo muito não. Que coisa? Que história é essa de bruxa? E ela disse que tinham bruxas boas e bruxas más naquela terra, que orientavam todos os lugares. Tinha a bruxa boa do norte, a bruxa boa do sul, a bruxa má do leste e a bruxa má do oeste. Com isso, ela já tinha matado a bruxa má do leste, restava apenas uma bruxa má. Essa mulher que estava falando com ela era a bruxa boa do norte. E ela viu no chão uma mensagem importante, dizendo que Dorothy deveria ir à Cidade das Esmeraldas. Dorothy só queria poder voltar para casa. Ela estava achando aquilo tudo muito esquisito. Ela queria voltar para casa. E a bruxa disse que mesmo sendo poderosa, ela não poderia ajudá-la. Naquela terra, só quem poderia ajudar Dorothy era um mágico de Oz, que vivia na Cidade das Esmeraldas. Dorothy percebeu que tinha que ir para lá então para buscar alguma resposta. A bruxa boa que estava falando com ela deu um beijo na testa, dizendo que isso lhe daria boa sorte e que a protegeria dos perigos que ela estava prestes a enfrentar. Também disse que aqueles sapatos que tinham ficado ali com as perninhas da bruxa má que havia morrido pertenciam agora a Dorothy. Ela não entendeu muito, mas resolveu calçar os sapatos e percebeu que eles cabiam certinho no seu pé. E eles eram muito mais confortáveis do que aqueles sapatos surrados que ela tinha. Achou que era bem importante para a sua caminhada. A orientação que deram a ela é apenas de que ela deveria seguir a estrada de tijolos amarelos para chegar até a Cidade das Esmeraldas. E assim ela fez. Resolveu seguir o seu caminho. Assim, Dorothy resolveu seguir aquele conselho dos Munchkins. Ela, com o seu cãozinho Totó, então, tinham chegado lá na terra de Oz, diferente, levada por um ciclone, e elas já estavam aqui na cidade dos Munchkins. Então, é mais ou menos neste momento da história que a gente está. Na sequência, Dorothy percebeu que teria que seguir a estrada de tijolos amarelos. E assim ela fez. E é disso que a gente vai falar agora. Lá, no comecinho da sua caminhada, ela viu um espantalho. Dorothy conhecia espantalhos, ela já tinha visto alguns, mas nenhum que conversasse com ela. E esse espantalho estava conversando com ela. Ela achou um pouquinho esquisito, mas ele disse que precisava muito da ajuda dela para que descesse de lá, ele estava preso. E ela o ajudou prontamente. Ele falou que estava muito triste, porque ele tinha sido criado há pouquíssimos dias, mas ele via que a vida dele não tinha serventia nenhuma, que ele só estava lá para espantar pássaros. E que no começo os pássaros realmente voavam, mas depois eles nem ligavam e ele não estava tendo mais serventia nenhuma. Dorothy contou que ela queria voltar para casa e explicou que ela estava indo em busca da ajuda do mágico de Oz. Ele perguntou: será que se eu for até esse mágico, ele me dá um cérebro?
Eu gostaria de ter um cérebro, gostaria de ter miolos na cabeça. Gostaria de poder pensar e refletir sobre a vida e não ficar aqui só espantando pássaros. Então, ela disse que acredita que sim, pois ele é um mágico poderoso. Então, o espantalho resolveu se juntar a Dorothy e a Totó na caminhada. É mais ou menos neste ponto aqui, em que eles se encontram e decidem ir para Oz. Eles sabiam que eles teriam que enfrentar alguns perigos e passar pela estrada da floresta, que não era muito fácil. E lá, nessa estrada da floresta, eles começaram a escutar alguns gemidos. Alguém estava pedindo por socorro, pedindo ajuda. E aí, eles perceberam que tinha um homem de lata com seu machado erguido e estava reclamando de muita dor. Dorothy se aproximou dele e perguntou como poderia ajudá-lo. Ele disse que na casa, logo ali próximo, tinha óleo para poder colocar nas suas juntas que estavam enferrujadas, pois ele estava ali derrubando árvores quando começou a chover e ele ficou enferrujado. Já estava assim há muito tempo, mas ninguém passava por ali. Dorothy e o espantalho o ajudaram, colocando óleo nas suas juntas até que ele pudesse se movimentar e finalmente contar a história dele. O homem de lata contou então que ele tinha sido apaixonado por uma moça que vivia com a tia e fazia todos os serviços da casa, ajudava demais essa tia. Quando essa mulher percebeu que ela iria se casar com este homem, porque ele ainda não era de lata, percebeu que ia perder toda a sua ajuda. Então ela correu até a bruxa má do leste e pediu que ela o enfeitiçasse. E foi isso que aconteceu. O machado dele ficou enfeitiçado e ele estava tentando trabalhar muito para conseguir dinheiro para poder se casar com aquela mulher por quem ele era apaixonado, por aquela moça. Acontece que aquele machado foi aos poucos se voltando contra ele, cortou um braço. Ele foi até um amigo, que era latoeiro, que fez um braço de lata para ele e ele pôde continuar trabalhando. Mas o mesmo aconteceu com um outro braço, com uma perna contra a perna, até que atingiu o peito. E aí, ele acabou se transformando num homem completamente de lata, com a ajuda desse amigo. Como ele sabia que os novos companheiros estavam indo até o mágico para pedir uma ajuda, esse homem perguntou: será que se eu for até o mágico, ele pode me dar um coração? Eu gostaria muito de ter um coração. E nesse momento tem uma discussão importantíssima, porque o espantalho questiona: mas você tem cérebro? Ele diz: não sei, mas entre ter cérebro e coração, eu prefiro ter coração. Porque o coração, o sentimento, o amor é o mais importante da vida. Mas o espantalho disse que não adianta ter um coração se você não souber o que fazer com ele. Precisa pensar. Neste momento, Dorothy não soube opinar e resolveram então seguir a caminhada. Assim, o homem de lata se juntou nesta caminhada com os amigos. O homem de lata caiu, mas ele já volta para a história. Pronto. Seguiram então rumo à cidade das Esmeraldas, continuando pela estrada de tijolos amarelos. Até que eles levam um enorme susto. De repente, no meio daquela estrada, aparece um leão. Ficaram todos assustados com aquele leão atacando daquela maneira. Mas Dorothy o repreendeu, principalmente porque ele chegou atacando Totó. E ela disse: como pode, né, uma fera deste tamanho querer atacar um pobre cachorrinho? Você é muito covarde. E ele contou a história dele. Realmente, ele era muito covarde, ele tinha medo de tudo. Não poderia ser digno do título de rei das selvas, porque ele era muito medroso. Mas por que ele tinha gritado então? Por que ele tinha rugido e assustado todos ali? E ele disse que era a única coisa que ele sabia fazer, era rugir, mas era de medo. Assim ele assustava todos os perigos, pelo menos era a maneira que ele tinha para se defender. E ele queria muito ter coragem. Então,
ele se juntou a esses amigos na jornada em busca do Mágico de Oz, pensando que ele poderia lhe dar coragem. Então, estavam todos prontos para seguir viagem e chegar até Oz. Provavelmente, ele os ajudaria. Assim se deu a jornada destes novos companheiros. Mal sabiam eles que teriam muitas aventuras e muita coisa que enfrentar neste caminho, como a plantação mortal de papoulas. Quando eles chegaram no momento, precisaram muito da ajuda um do outro, porque os perigos eram muitos. Teve um momento em que eles precisavam atravessar um rio e não conseguiam, não sabiam como fazê-lo. Quem teve a ideia foi o espantalho. Disse que o homem de lata poderia cortar alguns troncos de árvore e colocar até que chegasse ao outro ponto. E foi isso que fizeram. Conseguiram. Eles também tiveram que enfrentar algumas feras, os Kálidás, que eram terríveis por ali. Ninguém nunca tivera coragem de enfrentá-los. Mas o leão resolveu se sacrificar por eles e disse que os enfrentaria. E assim conseguiu. De fato, ele conseguiu salvar os amigos. O homem de lata passava por diversas situações em que chegou a chorar no momento em que pisou numa formiguinha, dizendo que ele precisava mesmo de um coração porque ele não poderia fazer isso com uma outra criatura. E Dorothy pensou, mas que sentimento foi esse que ele teve agora? Quando eles chegaram nessa plantação de papoulas, era tão linda e eles precisavam atravessá-la. Não sabiam como, pois aquele cheiro das papoulas fazia com que eles dormissem. E eles caíam em sono profundo, não conseguiriam mais levantar. O homem de lata era inofensivo, ele era feito de lata, então não tinha problema nenhum. O espantalho era feito de palha, também não o atingia, assim era fácil que os dois passassem. Mas o que aconteceria com o leão, Dorothy e Totó? Assim foi também a ideia do espantalho, que o leão pudesse atravessar correndo e levar Dorothy e Totó para que pudesse salvá-los. E foi isso que eles fizeram, eles conseguiram atravessar. O leão foi correndo e quando estava chegando quase ao final, ele não conseguiu vencer aquele cheiro das papoulas e acabou caindo em sono profundo. Mas aí já estava próximo e o homem de lata e o espantalho conseguiram levar Dorothy e o Totó para fora dali. Mas como eles poderiam fazer agora para resgatar o amigo que ficou lá? Eles não poderiam deixar ninguém para trás. Foi nesse momento em que eles conheceram a rainha dos ratos silvestres. E como tiveram ajudado muito a ela, o homem de lata especialmente, ela lhes devia um favor. E ela pensou que seus ratinhos poderiam ajudar. De que maneira ratinhos tão pequenos poderiam carregar um leão tão pesado? Mas o homem de lata pôde arquitetar ali, ele construiu uma espécie de carrinho que pudesse ser, em que o leão pudesse ser colocado e transportado pelos ratinhos, todos eles com cordas, e o espantalho teve umas ideias muito interessantes para que conseguissem reunir força suficiente para poder fazer esse transporte. E conseguiram tirar o leão dali. A equipe estava toda reunida de novo e eles já estavam perto de chegar em Oz. Chegando lá, eles tiveram que conversar com o guardião dos portões. E o guardião destes portões achou estranho visitantes terem a ousadia de querer falar com o grande Oz. Isso não era tão fácil assim. Ele disse que teriam muitas orientações que eles deveriam seguir e que mesmo assim pode ser que o mágico não os quisesse receber. Eles chegaram então à maravilhosa cidade de Oz, com este lindo castelo das Esmeraldas. Os visitantes deveriam todos usar óculos e receberam na entrada, cada um, uns óculos, pois a beleza da cidade das Esmeraldas poderia ofuscar seus olhos, eles não poderiam entrar sem esses óculos. E assim eles fizeram.
e puderam observar toda a cidade. Chegaram então ao castelo e aguardaram a audiência com o grande Oz. Um por vez. Assim foi a exigência. Quando Dorothy foi conversar, apareceu uma grande, enorme cabeça, perguntando o que ela queria com ele. Ela disse que queria voltar para casa e ele exigiu em troca que ela matasse a bruxa má do oeste. Ela ficou decepcionada, pois sabia que não poderia fazer isso. E o mesmo aconteceu em todos os dias seguintes com todos os outros. Cada vez o mágico aparecia de uma maneira diferente. Apareceu com uma bela moça, por exemplo, ou apareceu também como fogo e uma enorme fera. Mas todas as vezes ele pedia em troca que matassem a bruxa má do oeste. Os amigos saíram um pouco decepcionados, mas essa era a única maneira de eles conseguirem o que queriam. Então, eles decidiram que precisavam ir em busca da bruxa má do oeste. Eles foram em busca dessa bruxa má e não sabiam exatamente o que esperar. Ela era muito poderosa, era uma bruxa que tinha um olho só, mas conseguia enxergar tudo e já sabia que aqueles visitantes estavam vindo e tinham intenção de matá-la. Ela conseguiu, então, lá do seu castelo, mandar vários pedidos para os seus servos. Então, primeiro, ela ordenou que lobos os atacassem. E o Homem de Lata disse que a luta era dele, e ele conseguiu derrotá-los. Depois, um enorme enxame de vespas também deveria atacá-los, e o espantalho teve uma ideia muito boa de que tirassem toda a sua palha e espalhassem por cima daqueles que eram de carne e osso, para que as vespas não pudessem picá-los, e o Homem de Lata estava invulnerável. Elas picaram e acabaram todas perdendo os seus ferrões na lata. A bruxa ficou indignada, então ela recorreu ao seu elemento mais poderoso. Ela chamou os macacos alados, que eram seus fiéis servos. E os macacos alados precisavam derrotá-los. Os macacos alados obedeciam às ordens da bruxa porque ela tinha um chapéu dourado e ela poderia invocá-los. Esse era o último desejo que ela tinha com aquele chapéu e pediu que trouxessem todos. Os macacos jogaram o Homem de Lata, que caiu nas pedras e acabou todo amassado. Também espalharam toda a palha do espantalho, que ficou perdido completamente. Prenderam o leão e, como Dorothy estava protegida pela magia daquela bruxa boa, nada poderiam fazer. Levaram então até o castelo da bruxa. O que foi mais interessante é que a Dorothy conseguiu derrotar a bruxa, sabe como? Jogando água nela. Com a bruxa derrotada, eles tinham então cumprido o objetivo deles e foram voltar para Oz, para falar com o mágico. Antes, precisaram resgatar os amigos, certo? E aí os habitantes daquela cidade que eram escravizados pela bruxa má do oeste ajudaram muito. Eles consertaram o Homem de Lata, conseguiram desamassá-lo, reuniram as palhas do espantalho, soltaram o leão e eles puderam voltar. Os macacos alados têm uma história bem interessante que Dorothy acabou descobrindo, porque ela herdou, dessa vez, o chapéu dourado da bruxa má, que tinha o poder de convocar esses macacos, que tinham sido escravizados há um tempo atrás por uma outra feiticeira, e o dono daquele chapéu tinha direito a 3 desejos. Assim, Dorothy sabia como chegar até Oz, pedindo a ajuda dos macacos alados. Foi o que ela fez. Chegando em Oz, eles tiveram uma descoberta terrível. Eles contaram que derrotaram a bruxa, mas Oz não sabia o que fazer. E nesse momento, eles entenderam que não se tratava de um mágico de verdade. Oz era uma grande farsa. Quando eles tentaram conversar, perceberam que a sala do grande Oz era nada mais do que umas projeções. Ele era um ilusionista. Assim, ele criou imagens e enganou a todos. Ele era também alguém que estava perdido por ali. A cidade das Esmeraldas nem era verde. As pessoas usavam óculos verdes o tempo todo e por isso enxergavam tudo verde. Nem era verdade. Mas
Ele tinha ido parar lá por um balão. E é isso que seria a alternativa. Ele poderia ajudar. O que aconteceu é que ele fez simbolicamente uma ajuda para todos. Fez um coração de seda para pôr no Homem de Lata. Fez um cérebro ali também, simbolicamente, para pôr na cabeça do Espantalho. Deu um mingau com uma poção para a coragem do Leão. Mas eles conseguiram perceber que, na verdade, aquela trajetória é que os tinha transformado. Eles já conseguiram fazer tudo isso durante o caminho. Faltava a Dorothy ir para casa. E aí, a ideia era consertar o balão. Assim, o balão poderia ser lançado e eles poderiam voltar. Mas o mágico não conseguiu levar Dorothy junto. No momento em que ela ia partir, Totó saiu, ela precisou buscá-lo. Então, não deu certo. O mágico foi embora, mas Dorothy ainda tinha uma esperança. A outra bruxa boa, que lhe deu uma dica muito importante. Ela disse que estava nos seus pés o tempo todo. Era só ela bater os calcanhares daquele sapato que ele poderia levá-la para qualquer lugar que ela quisesse. E assim, Dorothy conseguiu voltar para casa. E os amigos todos conseguiram os seus desejos. Dorothy disse que preferia voltar para o Kansas, mesmo sendo um lugar cinza e triste, porque não há lugar melhor do que o nosso lar. Agora que você já viajou para Oz, conheceu essa terra mágica por meio ali da estrada de tijolos amarelos, vamos pensar em algumas possibilidades de reflexões sobre essa leitura. Então, eu vou te colocar algumas afirmações para você confirmar comigo se é verdade ou não sobre a história que a gente acabou de ouvir. Então, vamos lá. Se for verdadeiro, a gente vai colocar na estrada de tijolos amarelos junto com os personagens. Se for falso, a gente deixa de fora, tá bom? Então, vamos lá e me ajude. A primeira afirmativa que eu tenho é esta. Cada um dos amigos de Dorothy, o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão, busca preencher uma necessidade. E aí, é verdade? É isso? Sim, né? Cada um deles queria uma coisa, preencher uma necessidade. Todos eles. Então, se é verdade, vamos colocar aqui um tijolinho. Essa tá valendo. A próxima que eu tenho lá é essa. Para poder voltar para casa, Dorothy também precisa desenvolver as qualidades que faltam aos seus amigos. E aí, o que você acha? Dorothy precisou ter coragem, ter coração e ter cérebro? Ela precisou passar por tudo isso? Precisou, né? Então, a gente também vai colocar, vamos colocar aqui pertinho da Dorothy, que ela também conquistou tudo isso. Também, vamos ver a próxima lá. Dorothy gosta mais de sua casa cinza e pobre do que do mundo de Oz, que é colorido e rico. Sim, ela viveu muitas aventuras lá, mas ela prefere voltar para casa porque não tem lugar como o lar dela, como ela disse. A viagem de Dorothy ao mundo mágico faz com que ela encontre a si mesma. O que você acha? Ela se encontrou? Sim, ela se conheceu vários amigos. Opa, é tudo verdade? Vamos ver o que tem lá. O objeto que permite a Dorothy voltar para casa só é encontrado na última etapa da viagem. Então, não, essa não. O objeto estava com ela desde o começo, lembra? O sapatinho. Então, é isso. Aproveite sua leitura, escolha uma das edições da obra e viaje para o mundo mágico de Oz.